Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de sexta-feira, hoje 26 de janeiro. Você que está ligando o seu televisor pela primeira vez, não mude de canal. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Logo mais, o reverendo Robson estará trazendo mais uma reflexão sobre os milagres de Jesus realizados quando aqui esteve. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Alguém já disse que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E o último milagre foi transformar um ladrão que estava condenado à morte num salvo, numa pessoa transformada. Porque Jesus lá na cruz, quando estava crucificado, disse para aquele malfeitor que arrependeu-se dos seus pecados, que se converteu ali, instantes antes de morrer. E ele fez um apelo: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ao que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, este foi o último milagre que Jesus realizou. O primeiro lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. E o último milagre, transformando um ladrão num verdadeiro santo, transformado ali por haver se arrependido e confessado os seus pecados. Que você tenha essa oportunidade de fazer essa decisão enquanto está com vida, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, o homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte seguir-se ao juízo final. Você já pensou em aproveitar o carnaval para se aprofundar na palavra de Deus? De 8 a 13 de fevereiro, a Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, estará recebendo dezenas de preletores nacionais e internacionais. Serão centenas de palestras e pregações nas áreas de família, liderança, fé, cultura, teologia, apologética, missões e muito mais. Espaços voltados para crianças, jovens e adolescentes. Durante os dias de evento, será realizada a FELIC, maior feira de livros evangélicos do país. A entrada é gratuita. Informações: www.conscienciacristã.org.br. Realização VINAC. Nós estamos na série de exposições bíblicas sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo. Hoje é a quarta mensagem de uma série que será muito longa, mas eu espero que também seja muito abençoadora para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a primeira pesca maravilhosa. Ou poderíamos dar o título da mensagem extraindo do versículo bíblico: daqui em diante serás pescador de homens. Nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 11. Todos acharam? Amém. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo prepare nosso coração e nos conduza para nós entendermos com clareza a tua voz. Para nós entendermos, Senhor, com clareza, sem sombra de dúvidas, o que é que o Senhor quer falar para o teu povo hoje. Então eu te peço que o Senhor me use segundo a tua bondade e que o Senhor fale com o teu povo segundo a tua graça e misericórdia. Seja conosco, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar todos. O ministério público de Jesus Cristo começa quando ele completa aproximadamente 30 anos. E nós podemos dizer que a vida pública de Jesus Cristo, o seu ministério, foi dividida em 4 partes. A primeira parte é o momento em que ele vai ser batizado e depois vai para o deserto para ser tentado. A segunda parte é aquele período da vida dele, muito breve, quando ele fica sediado em Cafarnaum. E depois, quando sai de Cafarnaum, começa então a terceira parte do seu ministério público, que é quando Cristo fica popular, fica conhecido, quando ele sai e arrasta multidões. É nessa fase que se encaixa o texto que nós acabamos de ler. A quarta e última fase da vida de Cristo é quando começa aquele período de perseguição mais intensa, quando decidem realmente acusar Cristo, prender Cristo e matá-lo. Então essa é a quarta e última fase do ministério de Jesus. Nós estamos aqui estudando a terceira fase da vida de Jesus, quando ele faz esses milagres, especificamente agora, Lucas capítulo 5. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que nessa fase em que Jesus Cristo era muito popular, era muito conhecido, por onde ele andava arrastando multidões, boa parte das pessoas seguia Jesus Cristo por 2 razões. A grande maioria seguia Cristo por 2 razões. A primeira, porque queria ver Jesus fazer algum milagre. Queria ver Jesus fazer algum sinal. Elas ouviram falar da fama de Jesus Cristo. Sabiam que Jesus Cristo era um homem que orava e curava cegos, aleijados. Elas sabiam até que Jesus já tinha ressuscitado pessoas. E algumas dessas pessoas queriam ver esses milagres, outras queriam experimentar esses milagres. Precisavam de cura, precisavam de libertação, precisavam de uma solução para suas vidas e procuravam Jesus por causa disso. Mas existia um segundo grupo de pessoas que procurava Jesus pelas razões, pelas mesmas razões que essas pessoas aqui procuravam, que nós acabamos de ler Lucas capítulo 5. Veja o que diz o versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ver o milagre, para ouvir a palavra de Deus. O interesse dessa multidão era ouvir o que Jesus tinha para falar. Isso faz com que essa multidão, nessa ocasião, seja diferente das demais. Porque nas outras passagens que nós lemos, que nós vemos no Novo Testamento, está escrito que as pessoas procuravam Jesus por causa do pão, por causa do milagre. E o interesse era tão grande que ele curou 10, e desses 10 que foram curados em uma situação, apenas um volta para agradecer e os outros 9 vão embora. Mas não era o caso desse povo aqui. E esse povo aqui não era pequeno. Era um número tão grande que o texto identifica como sendo uma multidão.
Então essas pessoas, elas se aproximavam de Jesus, elas seguiam Jesus Cristo, porque elas queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Isso me chama muita atenção. Isso alegra meu coração, porque de repente a gente olha e a gente começa a perceber que ainda existem pessoas que estão interessadas não nas mãos de Jesus Cristo, mas são pessoas que querem ver a face e os pés do Senhor. É assim que esse texto começa. Esse texto começa mostrando que esse grupo de pessoas estava interessada em ver o rosto de Jesus, em ouvir a voz de Jesus. O que é que ele tem para falar? E o texto termina com Pedro ajoelhado aos seus pés. Porque aquele que ouve a voz do Senhor não pode fazer outra coisa a não ser se dobrar diante daquele que fala. Eu espero que você tenha vindo aqui hoje à noite para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Deus quer falar com você. E eu espero que você saia daqui na mesma condição que Pedro, tendo certeza de que Deus falou com você, convicção de ter ouvido a voz do Senhor, e que você saia daqui com o seu joelho dobrado e com o seu coração dobrado. Porque Pedro não dobrou apenas o joelho, ele dobrou também seu coração. Então essa multidão vem até Jesus, e era tanta gente que o povo começa a espremer Jesus num lugar que é chamado aqui o Lago de Genezaré. Era o Mar da Galileia. Mar da Galileia, o Lago Quinerete, Mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. Então o povo vai espremendo Jesus e ele fica ali, entre a multidão e a água, sem ter muito para onde ir, e também não tinha como falar com uma multidão. Então o que é que Cristo faz? Ele olha e tem 2 barcos lá. E quem é que estava naquele barco? Naqueles 2 barcos? Pedro, Tiago, João, e depois nós veremos em outro texto que André também estava ali, eram os 4. Então eles tinham passado a noite pescando, não tinham pego nada, estavam lavando as redes. E Cristo olha para Pedro, depois que ele já tinha vindo da casa de Pedro, depois que ele já tinha curado a sogra de Pedro, e Pedro ainda empresta o barco para ele, né? Ele curou a sogra e Pedro ainda emprestou o barco, tudo bem. E ele olha para Simão e diz: Simão, me empresta teu barco. E ele sobe no barco e senta no barco, porque era o costume naquela época, quando alguém queria falar algo muito importante, ele não ficava em pé diante da multidão, como eu estou aqui diante de vocês. Ele puxava uma cadeira e sentava, ele sentava numa pedra. Porque quando alguém queria falar algo que era muito importante, naquela época, quando ele queria dizer algo importantíssimo, ele sentava. E o povo ficava atento, ouvindo o que ele estava dizendo. Então Cristo sobe no barco, o barco então daria para ele a condição de ficar mais alto do que o povo, mais ou menos como eu estou aqui, de maneira que ele sentou na proa do barco e começa agora a falar para a multidão. E ele começa a pregar, e ele começa a ensinar, e ele começa a apresentar a palavra de Deus. Mas o texto aqui não diz o que foi que ele pregou para a multidão. Porque o que ele pregou para aquela multidão era para aquela multidão, não era para a gente. O que é para a gente é aquilo que o texto revela, é aquilo que ele disse para Pedro. Então, aquilo que ele fala para Pedro, que é revelado no texto, é aquilo que Deus quer falar para você hoje à noite. Porque se Deus não quisesse que você estivesse aqui, você não estaria. Então, você hoje está nessa condição de Pedro. Eu estou na condição de Pedro, ouvindo a voz de Deus falando conosco nesse momento. Então, ele senta no barco, começa a pregar, começa a anunciar a mensagem do reino de Deus. E depois que já fala tudo, ele olha para Pedro e diz, ainda no barco, diz: Pedro, afasta o barco da praia. E Pedro afasta e ele prega. E depois que termina de pregar, ele olha para Pedro e Pedro está lá lavando as redes. Passaram a noite inteira pescando. Não pegaram absolutamente nada. E Jesus agora ainda usa o barco de Pedro
e não paga o aluguel por isso. Então nós temos agora um pescador que vive da pesca, que precisa do peixe para levar comida para casa, para vender o peixe e ter o dinheiro para comprar alguma outra coisa para sustentar a sua família. E esse homem sai para trabalhar junto com os seus sócios, passam a noite inteira se arriscando, num trabalho que não é fácil, duro, acordado, não pegam nada e amanhecem o dia agora com a sensação de frustração, com a sensação de impotência, com a sensação de fracasso, com aquele gostinho de derrota, com aquele peso no coração, talvez aquela angústia de achar, porque Pedro sai para pescar, sua esposa fica em casa. E a esposa fica em casa aguardando que Pedro volte trazendo os peixes. E agora imagine como Pedro deveria estar se sentindo, né? Eu vou chegar em casa de mãos vazias. E eu vou dizer o que para minha esposa? E eu vou dizer o que para minha sogra? Eu vou chegar de mãos vazias. Talvez aquela fosse a refeição que eles estivessem precisando para aquele dia. A gente não sabe. E agora Pedro está ali lavando as redes, com aquela sensação de que correu, foi atrás, batalhou, mas parece que foi tudo em vão. A sensação, eu não sei se você já sentiu isso, o gostinho da derrota, a sensação de ter fracassado. E o que é pior ainda, a sensação que você tem de ter fracassado, de não ter conseguido o que você queria, muito embora você tenha se esforçado para isso. Muito embora você tenha lutado para isso. Porque quando a gente tem a sensação de fracasso, de derrota, por uma coisa que a gente não lutou, por uma coisa que a gente não batalhou, nós temos até algo que alivia a nossa consciência. Não, eu não conquistei, eu não consegui, porque eu também não me esforcei, eu também não fiz por onde. Então, se eu não me esforcei, se eu não fiz por onde, era até de se esperar que eu não conquistasse, né? Normalmente as coisas não vêm de graça. Normalmente na vida, as coisas não são fáceis de se conquistar. Eu não fiz por onde, então é normal. Mas não era o caso de Pedro. Pedro, em primeiro lugar, era um pescador profissional. Ele dependia daquilo. Ele vivia para aquilo. A sua família necessitava disso. Então ele sai para pescar se arriscando. Porque lá no lago de Genezaré, é a única, nos 4 evangelhos, o único evangelho que cita o Mar da Galileia por esse nome é Lucas. Os outros chamam de Mar de Tiberíades, Mar da Galileia. Então lá no lago de Genezaré, né, tem umas montanhas assim muito altas do lado de Gadara, do outro lado, e tem um canal aberto, de maneira que o vento é canalizado, e tem algumas épocas do ano que o vento é muito forte, e muito embora isso aqui seja um lago de água doce, existem tempestades lá dentro, com ondas muito altas, que podem afundar um barco. E o lugar mais profundo do Mar da Galileia tem aproximadamente 43, 45 metros de profundidade. Para um lago, isso é uma profundidade muito grande. Então não é porque era num lago, é um lago muito grande. Não era no mar, era num lago de água doce, mas ele corria risco de vida. Ele poderia morrer naquela profissão dele. E passa a noite inteira trabalhando e amanhece o dia, não pega nada. E agora está ali lavando as redes. Lavar as redes talvez seja aquela sensação que a gente tem de fazer as malas. Porque acabou. Temos que ir embora. Não tem mais jeito. Então, além de Pedro agora estar lavando as redes com os seus sócios, um olhando para a cara do outro, sem ter o que dizer, aquele gostinho da derrota, ainda vem Jesus com uma multidão. Porque eu não sei se você já pescou. Eu não sei se você já saiu para pescar, né? A minha família, hoje não mais, mas eu era criança,
Um dia eu já fui criança. E nós pescávamos muito, e naquela época nós caçávamos muito. E nós passávamos o fim de semana, a noite inteira no mato caçando. Você sabe o que é faxear? A gente saía para faxear, a gente saía para pescar. E muito embora aquilo ali fosse um hobby, fosse um lazer, a nossa família não vivia da caça e da pesca, ainda assim existia aquela pressão, meio que um sentimento de competição entre um e outro, porque quando saía para caçar, quando saía para pescar, que voltava, a primeira pergunta que se fazia era: pegou o quê? Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Agradeço a você, telespectador, que eu não tenho dúvidas, foi profundamente abençoado, seu coração fortalecido e edificado através de toda essa explanação bíblica. Ao mesmo tempo, quero lembrar a todos, você que reside no seu bairro, na sua rua, quem sabe há um templo evangélico, neste final de semana, né? Hoje, sexta-feira, mas se você desejar ir no domingo ao templo mais próximo da sua casa, Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã do domingo, às 18 horas culto divino. Às terças-feiras nós temos estudo bíblico e às quintas-feiras, às terças oração e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família.
Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral Sarah Calley louvando a Deus.